Tárcia foi agora em 2019, o trabalho excelente que ela faz de gestão de compliance. Tenho certeza que todos vocês vão adorar a palestra dela. Doutora, o palco é seu, o auditório é seu, a Conase aqui é sua, para você poder já... Pode compartilhar a tela também já, viu? Como é que eu gostaria de saber como é que eu compartilho a tela, sabe? Aqui embaixo, você tem um compartilhar tela no verdinho. Compartilhar a tela, perfeito. Aí você vai ver o seu arquivo já aberto do PowerPoint. Você já tem que ter aberto já o arquivo, que aí você clica nele e clica embaixo do lado direito em compartilhar nessa telinha que aparece aí para você. Tá, deixa eu só localizar aqui no meu arquivinho, porque ele está salvo aqui, as preferências. O pessoal já está chegando aí. Quero agradecer a presença de Renato Retz, da 4S Síndicos Profissionais. Eu quero agradecer também a presença da Ana Maria Cristina, que está aqui, síndica em São Paulo, da Cristina Bertolo, no Rio de Janeiro, do Dr. Tiago Natalio, que vai daqui a pouco palestrar conosco. Né? Já compartilhou a tela, está tudo direitinho, está tudo certinho. Perfeito, está tudo certo. Pode começar já, pode começar. Com a palavra, doutora Tássia. Então, vamos lá, pessoal. A minha palestra de hoje, a gente vai tratar sobre compliance condominial, tá? E por que eu gosto de tratar desse tema, né? Durante os muitos anos que tenho exercido, né, a advocacia, eu sempre voltei a minha objetivo do meu trabalho num preventivo, né? Eu acredito que isso é muito positivo, esta visão para os condomínios, porque primeiro que os condomínios não têm uma sobra financeira, né? Nós sabemos aí que os condomínios devem ser geridos como empresas, porém eles não são empresas, né? Eles não têm uma fonte geradora de receitas, mas eles têm muitas obrigações, né? E por vezes, se não observarmos estas obrigações, a gente acaba tendo um passivo muito elevado. Então, por isso que eu sempre entendi e defendo a tese, né? E respeito quem tem uma opinião divergente, mas eu defendo a tese de que nós devemos ter um olhar preventivo. E o compliance, ele é uma das ferramentas que podem ser extremamente positivas para lhes auxiliar. Por quê? Porque nós trabalhamos em cima de 3 alicerces. O primeiro alicerce é a prevenção, né? Então precisamos sempre ter um olhar preventivo na nossa gestão, no nosso comportamento perante os nossos condôminos, perante os nossos fornecedores, perante os nossos colaboradores. No segundo momento, nós temos o alicerce da detecção. O que quer dizer a detecção? No momento em que você, como síndico, observar que algo está fora do padrão ou alguma coisa está acontecendo que não está de acordo com as normativas, automaticamente você já vai para o terceiro alicerce, que é a remediação. Então eu gosto muito de fazer aquela brincadeira que eu digo assim, então o condomínio está vindo assim, você verificou algo errado, automaticamente para tudo, ou seja, detecta e remedia. Tá? E por isso que eu digo sempre que o compliance, ele não é uma ferramenta que ela vai de caça às bruxas, né? Às vezes as pessoas têm essa falsa ideia de acharem que é uma ferramenta de caça às bruxas. Não, ao contrário, é uma ferramenta que vai lhes auxiliar muito na gestão condominial. E aí vamos passar aqui, tem o slide, se vocês estão verificando aí, me digam se está tudo certinho. Eu tenho o slide onde eu me apresento, né? Eu vou deixar disponível para o Sérgio, depois para passar para vocês os slides, né? Vocês não precisem ficar se preocupando, que aí esse material vai ficar disponível para vocês. Então vamos lá. O compliance. O que é o compliance? As pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de dizer, nossa, inventaram um termo, alguma coisa. Não, o compliance já existe há muitos anos. No Brasil, ele começou a ser tratado em meados do ano 2000. Por que em meados do ano 2000? Porque foi quando as empresas que tinham interesse em ingressar em capital estrangeiro, elas deveriam ter programas de integridade. Programas de integridade, leia-se, programas de compliance. Então, elas precisam ter alicerçadas na sua estrutura os 9 pilares, que é o que nós vamos apresentar hoje para vocês. Então, ele
existia há muito tempo. Porém, ele entrou muito em voga atualmente por conta dos escândalos da Lava Jato, por conta dos escândalos da Siemens, enfim, de uma série de empresas, onde, né, as normativas e as penalidades eram que eles deveriam ter programas de integridade. Bem, e por que ele está muito linkado à corrupção? Por quê? Porque nós, num programa de compliance, nós trazemos a transparência. Nós primamos pela legalidade dos atos, pela imparcialidade dos nossos atos, pela moralidade dos nossos atos, pela publicidade e a eficiência. E aí leia-se eficiência não só do teu agir, mas a eficiência financeira também. Eu percebo por muitos anos que atuo aí na advocacia condominial, muitos condomínios tendo perdas financeiras enormes por conta de uma falta de observância de um contrato, por conta de uma má redação de um contrato e, por vezes, o que mais me choca, por falta de contratos de obras e obras que estavam sendo realizadas. Então, aí a gente percebe passivos enormes. E o que isso acarreta? Acarreta uma desvalorização do imóvel, né? Acarreta uma depredação daquele imóvel. Porque aí você percebe, assim, condomínios com rateios, a vida toda tendo rateios e nada acontece. Então aí você percebe que há, sim, uma ineficiência de recursos. E o compliance, ele é uma ferramenta que auxilia muito o síndico, porque ele tem um dos princípios dele, né, a eficiência. Eficiência não só da gestão, mas a eficiência dos recursos. E corrupção, nós bem sabemos que no sentido lato da palavra. Então, todo momento a gente se depara em situações que nos levam, por vezes, a corromper. E aí nós temos que trazer muito forte essa filosofia. Por quê? Porque sempre temos atrelado que a corrupção está ligada à política, mas a corrupção está muito ligada à nossa vida diária, à nossa vida privativa. E o que eu quero dizer com isso? No momento em que eu, Tárcia, percebo que foi dado um troco errado para mim no supermercado e eu não aviso o caixa que isso aconteceu, eu estou agindo em corrupção. Porque a corrupção, ela não está ligada somente ao valor, à monta do valor corrompido, mas de qualquer ato, né, de qualquer centavo. Então, no momento que eu percebo que me foi dado um troco errado e permaneço silente, eu estou agindo em corrupção. Tá? A mesma coisa que um político que desviou tantos valores. Tá? Então, isso a gente está sempre muito no nosso dia a dia sendo colocado à prova. E por isso o compliance, ele prima, né, por programas anticorrupção, programas de integridade. E passando aí para esse arco que eu gosto muito de ilustrar, e se vocês quiserem tirar fotografia do arco, divulgar nas suas redes, fiquem tranquilos, tá? Eu autorizo. Geralmente peço só para marcar o InfoSíndicoBR, que é meu Instagram, mas esse arco aí, ele mostra, né, como um dos pilares, todos eles devem ser ligados entre si, tá? Eu não tenho como implantar um sistema de compliance se eu não respeitar todos os pilares, tá? Todos aqueles pilares e eles devem funcionar como uma engrenagem, porque não tem como eu criar um código de ética sem antes ter o suporte da alta administração, sem antes ter a avaliação dos riscos, onde eu verifico quais são os pontos frágeis do meu condomínio. Eu não tenho como fazer investigações internas. Condomínio um canal de denúncias, um canal de reclamação, tá? Então é importante que todos os pilares sejam devidamente estruturados. E passamos ao primeiro pilar, e muito importante, senão não estaria entre os primeiros pilares, que é o suporte da alta administração. Um programa robusto de compliance, um programa verdadeiro de compliance, precisa ter o suporte da alta administração, né? Eu preciso ter a intenção, eu preciso ter de forma robusta firmado entre as partes, condôminos, síndico, conselho, administração em si do condomínio, a vontade, né, a intenção realmente firmada de implantar um programa. Porque senão eu teria um false compliance, né? Então a gente percebe por vezes aí muitas empresas divulgando, né, que tem compliance,
porém, quando você vai verificar, não se trata nada mais, nada menos que um false compliance. Então, eu preciso ter, sim, o suporte da autoadministração, o total apoio e envolvimento de todos. Você precisa chamar todos para se envolver nesse processo, porque é um processo cultural. E como todo processo cultural, ele demanda tempo. Ele não é incorporado da noite para o dia. Né? Às vezes a gente percebe assim, eu implantei o compliance em uma semana. Não, não implantou. Por quê? Porque é uma cultura. E como toda cultura, aos pouquinhos você vai trazendo aquela filosofia, aos pouquinhos você vai trazendo a consciência das pessoas envolvidas, e aí até você realmente levantar voo, como eu digo. Tá? Então, o segundo pilar é a avaliação de riscos, mitigação dos riscos. Esse pilar ele é muito importante, porque quando nós ingressamos no condomínio para fazer uma incorporação, uma implantação de um sistema de compliance, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer um mapeamento daqueles riscos. Eu preciso saber, e aí varia muito de um condomínio para o outro. Existem alguns condomínios comerciais que têm determinado tipo de problema, existem alguns condomínios residenciais que têm problemas com colaboradores, já tem condomínios de época de praia que o problema são os fornecedores. Então, assim, cada condomínio tem a sua característica, né? Nós sabemos que temos aí vários tipos de condomínio, horizontais, verticais, enfim, de casas, condomínios clube. Então, cada um tem a sua peculiaridade. E aí, na mitigação de riscos, na avaliação dos riscos, a gente faz um levantamento dos pontos frágeis através de uma matriz de riscos. Essa matriz de riscos a gente utiliza para verificar o quanto aquele risco é alto na questão financeira e o quão constante ele é. E aí a gente vai mapeando através dessa matriz aonde nós temos que ter um olhar mais atento naquele condomínio, tá? E verificar também se possuímos no condomínio uma forma de controle daqueles riscos. Se não, aí nós temos um outro pilar, que vamos falar depois, que é o quarto pilar, que é o controle interno, onde a gente incorpora práticas para fazer a identificação e o controle desses riscos, tá? Mas, então, é muito importante fazermos esse mapeamento. Após a realização desse mapeamento, se utilizando da matriz de riscos, a gente elabora um relatório. E aí, este relatório dos pontos de riscos vai servir como padrão para fazermos o nosso código de ética e conduta. E aí é um documento que dá muito trabalho, né? Mas é um documento que a gente tem que ter um olhar muito atento. Né? Por quê? Ele não é um regimento interno e ele não faz parte da convenção. Ele é um terceiro documento. Por quê? E ele precisa ser muito bem redigido, por quê? Porque ele vai uniformizar o comportamento, ele vai direcionar o comportamento das tuas equipes, ele vai direcionar que tipo de administração aquele condomínio aceita. E aí, como atualmente nós temos falado muito das questões de cartéis condominiais, da questão de editais de redação, de contratação de síndico profissional praticamente ilegais, um código de ética bem redigido, um código de ética robusto, bem escrito, ele vai dar uma blindagem com relação a esse tipo de prática que vem ocorrendo. Então aí nós vamos trazer uma segurança da administração daquele condomínio, uma segurança principalmente dos condôminos, porque quando nós redigimos um código de ética, onde a gente mostra qual é o posicionamento do condomínio perante a sociedade, qual é o posicionamento do condomínio perante as práticas de gestão de resíduos, qual é o posicionamento do condomínio perante a sociedade no que tange ao repúdio a cartéis, no que tange ao repúdio de práticas ilícitas, qual é a postura do condomínio perante a sociedade no geral, aí a gente consegue dar uma blindada, né, com relação a esse tipo de prática. E lembrando que um código de ética bem escrito dá segurança para o condomínio. Por quê? Porque o síndico que pensar em se candidatar a síndico naquele condomínio, ele terá de respeitar o código de ética. E por que é importante, né, gente? Porque os síndicos hoje, eles estão síndicos de determinado condomínio. Amanhã pode ser que eles não sejam mais, mas o condomínio está ali, a estrutura está ali. Então, o código de ética e o programa de compliance, ele é para o condomínio, tá? Para dar segurança ao condomínio, independente da administração que está ali.
Passando para o próximo slide, que eu destaco, que eu já tinha dito, né, que o Código de Ética ele é diferente do regimento interno e da convenção. Sempre prestem atenção nisso. E algumas dicas ali que eu coloco para construir um bom Código de Ética. Tamanho do documento, sim. Quanto maior, menos pessoas vão ler. Tá? E é preciso também se iniciar o Código de Ética com uma mensagem da alta administração, com a mensagem daquele condomínio, né? Onde a gente chama o tone from the top, que é o exemplo vem de cima. Então ali você traz, né, esse condomínio preocupado com as questões de ética, moral, enfim, institui esse código de ética, né, perante os seus colaboradores, os seus fornecedores, os seus prestadores de serviço e perante a sociedade. Então é importante ter uma mensagem inicial aí da alta administração. Construa, não copie um código de ética. Eu sempre falo isso porque é muito fácil, né? Nós advogados sofremos muito com isso, que às vezes a gente tem, alguém vem nos consultar e depois vai ali no Dr. Google, né, e pergunta e vê, tal coisa, e aí copia. Gente, a gente tem uma diferença, né, por ter estudado, isso envolve um estudo, uma dedicação, que não é simplesmente você chegar num site de pesquisa e colocar código de ética. Ali você vai correr o risco de não atender os objetivos do seu condomínio. Uma linguagem simples e acessível é importante se destacar, por quê? Porque esse código de ética, ele vai servir não só para os condôminos, para os síndicos, para as empresas prestadoras de serviço, mas principalmente perante os teus colaboradores. E aí nós temos, às vezes, por vezes, pessoas muito simples. E aí você precisa fazer, sim, uma linguagem bem acessível, para que todos entendam. E aí eu gosto sempre de destacar que também as minhas palestras que profiro e as lives que faço, os congressos que participo, eu sempre procuro trazer uma linguagem simples, porque qualquer pessoa que estiver nos assistindo, eu quero e tenho a intenção, tenho o propósito de passar uma linguagem clara e concisa, tá? Ali sempre destacando conste casos de conflitos de interesse, recebimentos de presentes, esse tipo de jabá, né? Se essa prática é aceitável ou não, qual seria o limite de valor de recebimento de brindes, esse tipo de coisa tem que ficar muito claro. Dê espaço para as questões ambientais, como eu bem disse para vocês, questões dos resíduos, boas práticas ambientais, reaproveitamento dos recursos, né? A gente tem que ter um olhar atento aí com relação ao nosso meio ambiente. Identifique outros temas relevantes que geralmente a própria mitigação de riscos vai te passar e treinamento, né? Que é um dos pilares depois que eu vou tratar com vocês, que é o treinamento da comunicação, que é importantíssimo. Não adianta você pegar, construir um código de ética legal, bem redigido, bem escrito, bem claro e simplesmente entregar e não treinar aqueles colaboradores, não treinar os teus condôminos para que ele seja cumprido. Então, é preciso ter treinamentos, mas isso eu vou falar no outro pilar. Próximo slide, controle interno, né? Então, aí, como eu falei, são formas que nós vamos instituindo de controle para fazer de forma efetiva a mitigação dos riscos. E, geralmente, um dos melhores controles que a gente desenvolve são controles preventivos. É importante que a gente tenha sempre um passo atrás, no sentido de evitar os erros. Mas, se identificamos que está acontecendo algum erro, automaticamente já corrigimos a rota. Tá? Isso é muito importante. Verificamos que determinado colaborador não teve o recebimento dos seus EPIs, automaticamente corrigimos esse problema e dali para frente seguimos conforme o programa de integridade orienta. É importante, né, nos controles internos ter clareza de propósito, não personalizar, precisa fazer sentido e monitorar, tá? O outro... desculpa, pulou um pilar. Só um pouquinho. Controle interno. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa. Controle interno, comunicação e treinamento. Isso aí. A comunicação e treinamento, como eu disse para vocês, é importantíssimo. Nós temos um olhar muito atento com relação a isso. Mas aí vocês, síndicos, devem estar se perguntando: nossa, Tarcia, eu pouco tempo tenho já para fazer as minhas tarefas. Como que eu vou me dedicar para fazer um treinamento, uma comunicação? Bem, pessoal, a gente precisa fazer treinamentos rápidos, tá? Deixar tudo muito claro, ser o papel de liderança, que é um papel que eu destaco, que é muito importante o síndico ter isso na sua profissão, né? Ter isso no seu escopo de trabalho. E sempre esteja propondo melhorias.
Incentive a tua... Não está legal, o que você precisa melhorar. Os treinamentos, eles devem ser rápidos. Tá? A gente tem uma matriz de treinamento, que é uma matriz objetiva, são treinamentos concisos. Então, você pega... eu gosto muito de criar, e dei essa dica para um condomínio que eu implantei o Compliance, de Compliance Day. É importante ter aquele dia do Compliance. Então, ali a gente reúne os nossos condôminos, os nossos colaboradores e faz um dia de Compliance Day rapidinho, meio período, por vezes até 1 hora, mas bem objetivo, com apresentação de lâminas, com apresentação colorida, para que todos assim fiquem engajados, né? Se sintam motivados naquele processo todo de participação. E é como eu disse, o treinamento ele é muito importante, né? Um exemplo que eu dou, por exemplo, nesse ano nós tivemos a pandemia. Não adianta você simplesmente chegar para o teu colaborador e exigir que ele, a partir de amanhã, utilize máscaras. Quando você tem uma visão de compliance, você faz de forma diferente. Você conscientiza o teu colaborador, tá, de que é necessário que ele se utilize dessa ferramenta para a proteção da sua própria saúde. E aí você tem um olhar mais atento com relação à saúde do teu colaborador. Ali você tem... você mostra para ele que o condomínio não é um local onde só está preocupado em diminuir o passivo trabalhista. Ao contrário, é um local onde você se sente como membro daquela comunidade. E por isso que é importante comunicação e treinamento. A comunicação precisa ser efetiva e eficaz, tá bem? Sexto pilar, canal de denúncias, reclamação e sugestão. Esse canal, ele serve para direcionar algumas demandas. E não só denúncias, tá, pessoal? Por vezes é um canal onde você pode fazer sugestões, inclusive fazer reclamações e elogios, né? Eu sempre digo assim. Mas é um canal que precisa, como dica, sempre ser terceirizado. E por que ele tem que ser terceirizado? Porque um dos princípios do compliance é a imparcialidade. E aí não faz sentido, por exemplo, eu, Tárcia, ser síndica daquele condomínio e implantar um canal de denúncias através de um e-mail, canal de denúncias condomínio X, @gmail ou a extensão que for, onde somente eu tenho acesso a essa informação. E aí daqui a pouco vem uma denúncia a meu respeito e eu simplesmente excluo na lixeira. Então é importante que o canal de denúncias, reclamação e sugestão seja um canal terceirizado. E você precisa garantir, né, a imparcialidade, você precisa garantir que a pessoa não precisa se identificar, porque aí você estimula as pessoas a denunciarem. Como, por exemplo, casos que a gente tem relatos aí de assédio moral, assédio sexual, enfim. Você precisa preservar, né, a identidade daquele denunciante. E os encaminhamentos da denúncia, ele geralmente se dá no recebimento, no registro que você precisa fazer, porque o compliance, ele é todo registrado, tá? Não é, como eu digo assim, não é da boca para fora. Você precisa ter os documentos, precisa ter os registros de todos os encaminhamentos que são tomados. Após o registro da denúncia, você faz uma análise preliminar e classifica. E após você dá o reporte. O reporte significa o quê? Você vai, se a pessoa se identificar e quiser ter um retorno, um reporte daquela decisão, você comunica a ela também. Mas o reporte também envolve a tomada de decisões. Então, identificamos que está acontecendo uma falta de uso de EPIs ou alguma determinada empresa está assediando os funcionários, os colaboradores, você automaticamente, depois de tomadas as medidas, você dá o reporte para essas pessoas. E sempre tem 2 caminhos o final da denúncia: o arquivamento e o monitoramento. É importante sempre termos arquivado, no dia que precisarmos ouvir, e o monitoramento. E o monitoramento é importante por quê? Digamos, num caso de assédio, né? Então, determinada funcionária, colaboradora, relatou através do canal de denúncias que tem sido assediada por algum fornecedor ou até por um próprio colega. Aí nós temos ali o primeiro encaminhamento daquela denúncia, verificamos, fizemos as entrevistas, né? Depois que a gente vai falar também que as investigações internas, que é o próximo pilar, arquivamos. Não deu 2 meses de novo, uma outra colaboradora reclamou daquele mesmo colaborador ou daquele mesmo colega.
bom, aí você já tem que ter um olhar atento, porque é a segunda vez que isso está acontecendo. Por isso que é importante você ter o arquivamento e o monitoramento. E por isso que é importantíssimo o próximo pilar, que são as investigações internas. As investigações internas, tá? O que ela faz? Eu preciso sempre, eu brinco com as minhas alunas, com os meus alunos, dizendo o seguinte: vocês não são polícia, vocês não são FBI, CSI, seja lá o que for, né? Vocês são agentes que estão investigando. Investigando, leia-se, aclarando os fatos, tá? Isso é muito importante ficar muito claro. Vocês não vão prender ninguém, vocês não vão sentenciar ninguém, vocês não têm esse poder. O que vocês fazem é uma investigação, entrevistas, para verificar, aclarar aqueles fatos. E aí eu sempre digo assim, no momento das entrevistas, nas investigações internas, é importante nunca se fazer a entrevista sozinha. Então, eu sou síndica, estou entrevistando um colaborador que está sendo denunciado como assédio. Então, eu vou chamar uma outra integrante do conselho para participar comigo. Se eu for gravar esta entrevista, essa investigação, eu preciso informar aquela pessoa de que está sendo gravado. Se aquela pessoa sugerir que quer um advogado, você precisa de papo, né? Que não é um encaminhamento de uma sentença condenatória, um depoimento de um réu. Não, você está aclarando os fatos. Mas, se ele insistir, se essa pessoa insistir, deixe que ele chame um advogado para participar. Você nunca esteja sozinho, tá? É importante também que você precisa ter claro aonde você quer chegar com aquela entrevista. Tá? Porque a entrevista ela não pode ser uma caça às bruxas, ela não pode tratar de forma sem educação o investigado. Você precisa ter muita educação, ter muita isonomia e principalmente ser muito imparcial durante uma investigação interna. Existe inclusive cursos, e eu ano que vem estou abrindo um curso de investigação interna, porque percebo que muitas vezes o grande pecado, né, que acontece, um grande dano que acontece aí dentro dos nossos condomínios é uma falta de orientação quando se vai aclarar alguns fatos, né? Por falta de conhecimento, por vezes. Então, a investigação é uma averiguação dos fatos, né? Se houve violação de normas regimentais, normas convencionais, enfim, da Convenção do Condomínio. Uma investigação eficaz, ela blinda a gestão do síndico e a prestação de contas, né? Blinda tudo, por exemplo, você está percebendo que algum fornecedor está agindo de forma errada, então você faz uma boa investigação, você recebeu aquele canal de denúncias, aquele fato, você faz uma boa investigação e conversa com aqueles fornecedores. E ali você já tem uma blindagem maior do contrato, como por exemplo, trate o investigado com cordialidade, como eu já tinha dito para vocês. Se for gravar, avisa. Nunca realize entrevistas desacompanhados, né? Que eu também já passei essa dica para vocês. O oitavo pilar é a gestão de terceiros, tá? Que a gente chama de due diligence. Conheça o seu parceiro. Olha, esse é um dos pilares que eu verifico mais frágeis da implantação do programa de compliance, tá? E percebo que é uma coisa que a gente, por vezes, age muito na nossa vida pessoal, porém não traz para a nossa vida profissional. Como, por exemplo, você quando vai se relacionar com uma pessoa, com um parceiro de negócios, com um cliente, com um sócio, quando vai abrir uma sociedade, ou quando vai casar, por exemplo, você não conhece bem a pessoa antes de se aventurar nesse campo. Então, por que seria diferente quando você vai contratar alguém para dentro do seu condomínio? Então, você precisa conhecer o seu parceiro, precisa conhecer os seus fornecedores, os seus representantes, as empresas que estão dentro do teu condomínio, porque por vezes nós temos uma falsa ideia de que quando terceirizamos não temos problema, né? E isso é um ledo engano. Por quê? Porque por vezes quando esta empresa deixa de cumprir as exigências que ela deve cumprir, nós acabamos trazendo mais responsabilidade para nós. Tá? Então, um olhar muito atento com relação aos terceiros dentro do seu condomínio. Pergunte-se, esse terceiro tem capacidade técnica para prestar esse serviço? E por que eu digo isso? Eu gosto muito de destacar um exemplo que é muito triste,
mas que aconteceu. Uma empresa que foi prestar serviços dentro de um condomínio não tinham funcionários que tinham capacidade técnica para mexer na parte elétrica e tiveram danos e o condomínio acabou sendo responsabilizado porque não exigiu capacidade técnica quando da contratação dessa empresa. Então, muito cuidado, né? Porque o judiciário já está muito atento com relação à corresponsabilidade. Então, fiquem bem atentos com relação aos terceiros que ingressam no teu condomínio. Então, vai fazer uma obra grande, uma obra de reforma de fachada, verifica se aqueles colaboradores exigem do teu fornecedor, porque aí vocês não podem ter aquela ideia, pessoal, de que assim, nossa, é mais trabalho para mim ficar atrás do que o fornecedor tem ou não tem. De forma alguma, precisamos mudar esse mindset de vocês. O fornecedor que quer ingressar no teu condomínio, é ele que tem que apresentar essas certidões. É ele que tem que apresentar que aqueles funcionários têm capacidade técnica. Não é você que vai se escabelar aí atrás da junta comercial para ver os documentos daquela empresa, atrás dos sites da Receita, na Fazenda Municipal, Estadual e Federal. De forma alguma, é o teu fornecedor que quer fazer isso. Ele não quer trabalhar com você? Ele não vai ser pago para isso? Ele não está fazendo, você não está fazendo favor nenhum, nem ele está fazendo favor nenhum para você. É isso que eu digo que os síndicos precisam mudar a cabeça deles. Os fornecedores que têm obrigação de apresentar esses documentos, os fornecedores que têm que correrem atrás de documentos das certidões que precisam apresentar, das certidões negativas federal, municipal, estadual, os fornecedores que têm que mostrar que aqueles 10 colaboradores que vão trabalhar lá no teu condomínio fizeram curso de NR, NBR, de eletricidade, fizeram curso para serem pedreiros, tá? Então é muito importante isso. Passem a responsabilidade para quem é a responsabilidade. Senão daqui a pouco vocês estão abraçando o mundo e vocês não vão conseguir resolver esses problemas e vão chamar uma responsabilidade que não é sua. A responsabilidade sua de síndico é se perguntar se aquele terceiro, se aquele fornecedor que está bem do teu condomínio tem capacidade técnica, tem capacidade financeira, tem um bom histórico, se a remuneração dela está conforme o mercado, porque também abram o olho de vocês quando tem remuneração muito baixa, tá? Porque ninguém consegue sobreviver, ainda mais numa carga tributária que nós temos no nosso país, colocando preço lá embaixo. E pergunte se esse terceiro tem histórico negativo no mercado. Investigue esse terceiro. Solicite referências. Entende? Então, vocês precisam mudar esse mindset de vocês com relação aos terceiros dentro dos condomínios, tá? O nono pilar é auditoria e monitoramento, tá? Esse pilar é importantíssimo. Por quê? Eu gosto de fazer essa brincadeira, quem me conhece já deve ter ouvido, é que nem dieta, né? Então, eu vou lá na minha nutricionista e ela me passou a dieta. Tem que comer isso, 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 aquilo. Aí passou 1, 2 dias... Eu digo, ai, nossa, já estou no 3º dia de dieta, vou comer tal coisa. Não, eu preciso de um monitoramento. Por isso que ela marca comigo daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias, para verificar se eu estou conseguindo fazer tudo certinho, se eu me adaptei bem àquela alimentação, se eu estou sentindo muita fraqueza, enfim. O que ela faz é um monitoramento. Assim é um programa de integridade, um programa de compliance. Eu preciso fazer um monitoramento constante para verificar se algumas ferramentas estão sendo adequadas naquele condomínio. Porque se não estiverem, assim como eu falei para vocês, naqueles 3, aquelas bases da prevenção, detecção e resposta, quando a gente verifica que não está correto, a gente já alinha. Então, determinado perfil de condomínio não foi muito adequado tal programa de canal de denúncia. Então, vamos trocar, né? Mas vamos sempre monitorando. Por isso a importância do monitoramento, tá? Esses são os 9 pilares que eu destaco e gosto de destacar também que esses 9 pilares não foram criados por mim ou por outra pessoa. Esses 9 pilares estão elencados no Decreto Anticorrupção, né? Que é o artigo 42 do Decreto 8420. Então, para quem quiser consultar, lá tem 16 incisos onde nascem os 9 pilares que nós apresentamos aqui. E os benefícios do compliance, né? Vocês devem estar ouvindo aí, já devem ter traçado os seus próprios benefícios aí que vocês estão verificando no programa, mas eu gosto de dizer que tem muitos benefícios no que tange a operacionalização dos sistemas,
um aumento da produtividade. E vocês síndicos aí, que eu sempre digo, uma grande dica para vocês, vantagem competitiva. Por quê? Porque poucos síndicos ainda ou recém conhecem esse compliance, tá? Então, vocês estão largando na frente. Vocês estão largando na frente no momento que vocês estão procurando conhecimento sobre isso, onde vocês estão procurando implantar isso como um case de sucesso no teu condomínio. Porque o que vai te diferenciar quando você for participar de um processo de eleição de síndico? Bom, temos a Tárcia, temos a Maria e temos o João. Qual é a diferença da Tárcia, Maria e João? Bom, todos eles têm vários condomínios, todos eles têm larga experiência no mercado, mas a Tárcia conhece compliance. A Tárcia implantou compliance nos condomínios dela. A Tárcia mostrou que é uma ferramenta eficaz, uma ferramenta efetiva, trouxe segurança jurídica para os condomínios. Os condomínios da Tárcia adoram compliance no condomínio. Por quê? Porque se sentem seguros, que estão verificando que aquele dinheiro todo que eles estão pagando ali, suado, a taxa condominial, está sendo bem utilizada. A Tárcia tem boa reputação no mercado. E aí a Tárcia vence o João e a Maria. Então, por isso que eu digo que há, sim, uma vantagem competitiva para vocês nesse mercado aí, que está crescendo muito, né? Onde vocês têm domínio de uma ferramenta moderna, de uma ferramenta que é uma ferramenta extremamente eficiente e eficaz em todos os aspectos, tá? Nós temos também, né, para quem implanta compliance pela minha metodologia, eu tenho um selo compliance, esse selo foi patenteado pelo INPE, né, é um selo de compliance condominial, que quando a gente integra todo o programa e tem um monitoramento e eu percebo que o condomínio já está de acordo com as normas de integridade, ele ganha um selo compliance. Tá? Então, isso é muito interessante, isso é de grande valia no mercado, porque nós estamos tratando de reputação. E reputação é a moeda de ouro no mercado hoje em dia, para quem quiser se destacar. Tá? E esse meio de integridade, esse meio de boas práticas, a nossa sociedade está clamando por isso. A nossa sociedade está clamando por lisura, por transparência, por eficiência de recursos. Né? E o compliance ele vem aí para dar a mão para o síndico, para ajudar o síndico, para ajudar os condôminos, para mostrar que boas práticas sempre são bem-vindas. Tá? O último slide, eu gostaria de destacar, né, que todos, desde o síndico, conselho, condôminos, prestadores de serviços, fornecedores, funcionários, devem seguir um programa de implantação de compliance condominial, sem exceção às regras. Tá? Isso é literalmente estar em compliance. E gosto muito de destacar uma frase que inclusive eu tenho nas minhas canecas que eu faço, que a ética não é temporária, e sim uma constante, tá? Ética é um valor que não se negocia, tá? Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Novamente, parabenizo todos os síndicos que estão aí conosco, né? Conversando com a gente aí. Eu não estou me enxergando, Sérgio, peraí. Oi, agora estou me enxergando. Eu gostaria de parabenizar todos vocês, né, pela disponibilidade de vocês estarem aqui nos assistindo, né, estarem dedicando aí parte do diazinho de vocês aí para mim, né, permitindo que eu entre aí na casa de vocês, nos escritórios de vocês e passe essa mensagem, tá? Novamente, meus parabéns ao Sérgio, para a Conase e a todos vocês aí que estão nesse mercado, né, tão suado, tão árduo, mas que eu tenho certeza que é muito compensador. Doutora Tárcia, eu que agradeço a sua presença, a sua gentileza de estar aqui com a gente. O Dia do Síndico, na verdade, é feito para todos nós, né? Principalmente para os síndicos que estão aqui nesse tempo árduo para poder... passou esse ano de 2020 voando, né? Síndicos aí sem dormir, sofrendo, que por mensagem chegava aqui com a gente. E realmente é uma grande satisfação recebê-la aqui nesse Dia do Síndico. E quero dar também um crédito aqui, parabéns também ao presença aqui, né, elevar a presença da Vânia Reis, da Academia Nacional de Síndico, do Dr. Felipe Faustino, que está aqui também, que está acompanhando a gente, o Júlio César, que está candidato a síndico em Palhoça, né, aí em Florianópolis, né? A gente saiu do Rio de Janeiro e veio para Florianópolis agora, né? O doutor Egito, né, o doutor Junqueira e agora você. E agora vamos para o Piauí, para Teresina, lá que a doutora
Patrícia Pinheiro já está lá para falar de direito condominial na prática, ela também é especial para falar desse assunto. E, doutora Tássia, muito obrigado, você é riquíssima nesse assunto. Eu vi também um sucesso, né, a sua participação no Síndico Net, também o evento lá do Júlio Paim, né, muito gratificante, né? Meus parabéns para você, tá? Estou vendo aqui o pessoal dando os parabéns. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo aí. Para quem não segue nas redes sociais, meu Instagram é InfoSíndicos. Eu tenho um canal também no YouTube, InfoSíndicos, e também tem o blog InfoSíndicos, tá? Para quem também conhece o e-book, foi o primeiro e-book que se trata dessa matéria, está disponível no meu link da bio do Instagram. Estou sempre à disposição no que tange a trazer um pouco desse conhecimento, um pouco da minha expertise. E parabéns a todos os colegas aí, palestrantes. E eu tenho certeza que já é um sucesso o evento. Fique com Deus. Nesse fim de ano, eu gostaria de desejar a todos muita solidariedade. Então, a gente está precisando de solidariedade. São 3 S's: saúde, solidariedade e serenidade. Tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.